Valeu, torcedor. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Bora falar das últimas de Grêmio, porque agora há pouquinho, coletiva, às 5h30 da tarde, Antônio Brum anunciou que não será mais o vice de futebol do Tricolor. Antônio Brum, depois de 2 anos, desde o início, da gestão do presidente Alberto Guerra, está deixando o cargo de vice-presidente de futebol. Não é nenhuma surpresa, a gente já vinha colocando isso aqui. O Brum já há bastante tempo pensava nessa situação de deixar o cargo, é um cargo desgastante. Ele mesmo na coletiva colocou que não vinha mais conseguindo conciliar o cargo de vice de futebol com as suas questões profissionais. Ele que recentemente foi pai, ele tem 2 filhos pequenos, então tem a situação familiar também, a situação de toda a viagem, situação de pressão, então tudo isso acabou influenciando, na verdade, nesta decisão de Antônio Brum de não permanecer como vice de futebol do Grêmio para a temporada 2025. Uma decisão que, segundo ele, já vinha sendo pensada há bastante tempo. Conversou ontem com o presidente Alberto Guerra sobre esta situação e o martelo foi batido e ele está deixando o cargo. Fez questão de dizer que está deixando o cargo de forma muito positiva, muito tranquila, seguirá sendo um grande amigo do presidente Alberto Guerra, seguirá sendo uma pessoa ali próxima do presidente, caso o presidente precise de alguma coisa, estará à disposição do Grêmio, só que, claro, não exercendo mais o cargo de vice de futebol. O Antônio Brum, gurizada, ele fez também um balanço sobre a sua passagem, como vice de futebol. Ele disse que se orgulha bastante do trabalho que fez, só que agora ele poderia falar algumas situações que ele não podia falar quando ele estava oficialmente no cargo, Ele falou sobre a dificuldade de contratação de jogadores na metade do ano, porque ele precisava contratar. Ele precisava trazer reforços para o Grêmio. Aí ele colocou até o exemplo do Bright White. Imagina como foi difícil convencer o Bright White ou outros jogadores que ele não quis citar para vir para o Grêmio no momento em que o Grêmio não tinha sua casa para jogar, num momento em que Porto Alegre não tinha um aeroporto, estava se reconstruindo, então tinha que convencer o jogador e colocar o peso da camisa do Grêmio para poder convencer esse atleta a vir para cá. E aí ele até se emocionou no momento que fala sobre essa situação do Grêmio e tudo mais, mas que foi algo desafiador para ele nesse momento. O Bruno ele foi questionado sobre o próximo técnico, afinal de contas o Renato foi demitido, ou melhor, o Renato saiu, foi tirado, enfim, como tu bem entender nesta situação, até porque ele tinha contrato até dezembro, somente agora dia 31, então não vai renovar, não vai seguir no cargo, mas o vice de futebol Antônio Brum já deveria estar olhando possibilidades. Ele disse que o Grêmio tem análise de tudo. E aí ele cita como exemplo preparador de goleiros. E aqui ele pode ter trazido uma informação importante, porque a gente já vinha debatendo e já vinha colocando aqui informações de bastidores de que o Grêmio fará uma grande reformulação. Começou pelo técnico, tá saindo agora o vice de futebol, alguns jogadores deixarão o Grêmio, mas outros cargos também terão modificações, também terão alterações. Um deles, preparador de goleiro. A preparação de goleiro não está agradando ninguém, não agradou ninguém nessa temporada e é um desses cargos que deverá ter mudanças. E o Brum cita justamente o cargo de preparador de goleiros quando ele vai falar que o Grêmio analisa tudo no mercado, inclusive treinador. Então o Grêmio já tinha uma análise de treinadores, já tem uma relação de técnicos para a próxima temporada. Só que aí, claro, ele fez questão de agradecer o Renato, elogiou muito o treinador, e aqui tem um ponto que ele fala nesses elogios ao Renato. Ele agradece muito o Renato, por exemplo, do Renato ter deixado ele entrar no vestiário. E aqui, vamos combinar. Ele é vice de futebol, ele tá num patamar acima do Renato. E ele tem que agradecer o Renato por entrar no vestiário. Quer dizer, isso vai ao encontro de outras situações que a gente já tinha comentado aqui, de que quem manda no vestiário é o próprio Renato. E assim, vamos lá, não é entrar muito nessa situação agora de criticar, os caras estão saindo e tudo mais, mas é confirmando as informações que a gente falava lá atrás, que a gente já vinha colocando e que muitas vezes somos colocados como os mentirosos. Não tem nada a ver, vocês querem criar crise, isso não existe, papá. Tá aqui, ó. Agora o próprio vice de futebol acabou dizendo, agradecendo o Renato por ter deixado ele entrar no vestiário. Não tem lógica nenhuma, Não tem lógica nenhuma. Mas é uma situação e a gente precisa colocar aqui também. Bom,
O Antônio Brum, ele disse que deixou uma caixa de sugestões ao presidente Alberto Guerra, uma caixa de feedbacks que ele vê que poderiam ser mudados, situações que ele já vinha colocando ao presidente, deixou alguns conselhos ao Luiz Wagner Vivian também, algumas opiniões sobre algumas situações, e nestas situações ele foi questionado por um repórter sobre uma mudança e os jornalistas voltarem a assistir os treinos, voltarem, né, a ter acesso ao CT, que ele poderia daqui a pouco deixar para o próximo que viesse a assumir o cargo de vice de futebol como uma sugestão para que o Grêmio voltasse a abrir espaço aos jornalistas no CT. Ele disse que o presidente já sabe a sua opinião sobre isso, tá? Ele deixou bem claro a sua ideia sobre essa situação desde o início, todos eles entendem e sabem das suas ideias também, não quis entrar muito nessa situação, mas o que deixou parecer, pelo menos, o Brum não concorda muito com essa história de fechar treinamentos e de não deixar a imprensa ter acesso para reportar o que acontece. Importante se dizer, Luciano Feldens, ele estava na sala, estava no CT, ali na sala de coletivas, e ele é o mais cotado nesse momento para assumir o cargo de vice de futebol. O Brum, inclusive, fez questão de agradecer o Feldens pela força que deu nestes quase 2 anos aí de cargo de vice de futebol. Hoje, Luciano Feldens é o mais cotado para assumir essa posição no tricolor. A informação que se tem é: ele só não aceita, ele só não será o vice de futebol se ele não quiser. Então vamos acompanhar. Treinadores, ainda é uma incógnita. Tem vários nomes sendo jogados, Castro, Caixinha, tem informação de todos os lados, mas cravar ainda é impossível. Quero saber de ti. Comenta aqui embaixo o próximo treinador do Grêmio, quem tem que ser, e o próximo vice de futebol. Mudança total no tricolor, tá? Preparador físico, preparador de goleiro. Eu acho que tem que fazer uma limpa legal. E eu acho que o Grêmio tá indo num caminho certo nesse momento. Só não pode demorar. Não pode demorar, porque agora o Grêmio já era pra estar sentadinho vendo reforços. Mas não pode demorar. Começou a limpeza, começou toda a situação no tricolor. Grande abraço e até a próxima.